Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pamela Bagunça Diversão Nascimento e hoje a gente vai falar sobre o tema fração. Basicamente, você já deve ter ouvido a palavra fração, mas você não entendeu o que significa essa palavra, você fica com dúvida na hora de fazer na escola o que será que é fração. Vem comigo que a gente vai aprender um pouco sobre a fração hoje. Para começo de tudo, a gente precisa saber qual o significado da palavra fração. Fração... Calma aí, gente, dá um problema aqui. Fração é algo que a gente divide em partes iguais, digamos. Por exemplo, quando eu vou dividir um bolo em partes iguais, quando eu vou dividir uma pizza em partes iguais, quando eu vou dividir até mesmo um chocolate em partes iguais. Bom, Pamela, mas como será que eu tenho que fazer uma fração? Eu tenho muita dúvida, então eu vou te ajudar. Bom, como vocês já viram, a fração é algo que a gente divide em partes iguais. Vamos dar um exemplo. Se a gente tem uma barra de chocolate e a gente tem que dar para 3 colegas, o que a gente faz? Como a gente arma essa fração? Basicamente, pessoal, é muito fácil de fazer. Bom, como a gente já leu o enunciado do problema, a gente sabe que a gente tem uma barra. Então a quantidade pode ser 2, 3 barras, a quantidade a gente coloca em cima. E para quem a gente vai dividir? 3 amigos? Ou a gente vai dividir um leite para quantos gatos? A gente coloca um número embaixo. Então aqui no caso, como era uma barra de chocolate, a gente dividiu para 3 amigos. Então o 3 ficou embaixo e 1 em cima. O traço do meio da fração é representado para... Desculpa. O traço do meio da fração é utilizado para representar a divisão entre os dois números inteiros. Então aquele traço que fica no meio, aqui em cima e aqui embaixo, um número aqui em cima e um número aqui embaixo, ele é representado, esse traço aqui, ele é representado para o símbolo da divisão entre esses dois números. Algo que a gente também tem que entender é que o número de cima ele é chamado de numerador e o número de baixo é chamado de denominador. Como devemos ler uma fração? Uma fração é lida dizendo primeiro o numerador e depois o denominador. Por exemplo, a fração 2/3 é lida Gente, deixa eu ler já. A fração 2... O tracinho embaixo, 3, é lida 2/3. Vamos ver algumas frações? Quando, por exemplo, eu tenho o número 2, como eu chamo? Meio. Então, a gente lê uma fração assim, que tem o número 1. O número 1 é o numerador e o número 2 é o denominador. Como será que eu leio? A gente se lê 1/2. Bom, quando eu tenho assim o número 3, como eu falo, eu chamo ele de terço. Por exemplo, quando a gente tem o número 6 de numerador e o número 3 de denominador, como lemos? 6/3. Então, assim fica bem claro para vocês. E, Pamela, então a gente sabe também que tem o número 10. Como a gente lê o número 10? O número 10 é chamado de décimo. Por exemplo, a gente tem o número 7 como numerador e o número 10 como denominador. Como eu leio essa fração? 7/10, tudo bem? Eu vou gravar um vídeo específico falando sobre todos esses números. A partir de 11 é chamado de onzeavos. Por exemplo,